Estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado. Agora vai lá para o Salmo 119, no versículo 107. Eu estou lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Salmo 119, versículo 107. Quando o salmista diz o seguinte: eu estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Ponto. Que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Amados, no Salmo 38, nós podemos ver um texto no qual o rei Davi fala sobre o seu sofrimento. Um sofrimento tão profundo que parecia indicar uma dolorosa depressão que o arrebentou em suas possantes garras, sugando-lhe a seiva da vida. Se assim for, tal depressão foi dolorosa não apenas pelo seu efeito emocional, mas também na somatização da sua depressão, ou seja, pela expressão da dor emocional no próprio corpo, por meio de dores físicas. O rei Davi está dizendo aqui que essa doença emocional dele, esse momento de angústia que ele estava vivendo, chegou a somatizar, chegou a trazer para o corpo físico dores terríveis. Dores estas que fazem com que o rei Davi afirme que o seu corpo definhou. Você vê isso lá no Salmo 32, verso 3. E ele continua dizendo que os seus ossos desgastaram. Está lá no Salmo 31, no verso 10, mostrando que essa angústia, a depressão que ele sofria, chegou a atingir o seu corpo físico. O fato, porém, é que Davi descreve em inúmeros salmos as suas dores, as suas queixas, levando-nos a ter uma visão de sua trajetória, quando colocada à luz desse salmo, como uma vida atrelada ao sofrimento. A vida de Davi, conforme nós podemos ver na Bíblia, era bastante complicada. Para além das grandiosas vitórias que Deus lhe deu, Davi também teve uma vida marcada pelos seus pecados, os quais tiveram terríveis consequências, não somente para ele, mas também para o seu povo e principalmente para a sua família. Por causa disso, Davi sofreu profundamente em sua vida um turbilhão de sentimentos. E este sofrimento, ele pode ser percebido em seus salmos, que transparecem sentimentos de desespero, em algum momento até de abandono. Ele se sente em alguns momentos abandonado até mesmo por Deus. Os salmos que serviram de base para inúmeros louvores, agora Davi, é bem provável que tenha sido mais do que isso. Afinal, considerando a relação de seus salmos com o seu sofrimento, nós podemos pensar nestes como uma válvula de escape que ele tinha para aquilo que ele sentia. Penso eu que Davi escrevia esses salmos meio que como um desabafo dessas dores da alma. Válvulas que eram muito melhores do que o consumo de drogas, de álcool, que muitos acabam fazendo. Afinal, nós podemos pensar na composição dos seus salmos como uma espécie de arte-terapia de Davi, o qual estava ainda vinculado à sua espiritualidade.
talvez seja por conta desse duplo aspecto, exposição e arrependimento, que Davi tenha sido um homem segundo o coração de Deus, como está lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Davi não tinha nenhum problema de expor as suas mazelas, de expor as suas dores, de expor os seus sofrimentos, mas ao mesmo tempo ele também se arrependia amargamente de tudo o que ele fazia. Afinal, quando Deus afirma que Davi fará tudo o que for da minha vontade, como está lá em Atos 13, 22, com certeza não pensou em Davi como alguém perfeito. Uma vez que o rei Davi estava longe de ser perfeito, mas Deus considerou o arrependimento, uma vez que o Senhor olha para o coração e não olha para o nosso exterior. E o rei Davi, no coração, era um homem que se arrependia amargamente dos seus males. No caso de Davi, o que Deus via condizia com o que ele apresentava, porque Davi não somente se arrependia, mas também impunha a sua alma diante de Deus, colocava ela à exposição de Deus. Davi não fingia estar bem, nem que entendia tudo o que acontecia com ele. Pelo contrário, Davi não apenas afirmava para Deus o seu sofrimento, indicando também que estava à beira de um colapso, enfrentando dor constante. Está lá em Salmo 38, verso 17, ele diz: Senhor, eu estou à beira de um colapso. Mas também Davi não escondia seu sentimento de que era Deus quem o fazia sofrer, mesmo que como resultado do seu pecado. Ele vai dizer lá no capítulo 38, no verso 10, ou no verso 2, tuas flechas se encravam fundo em mim, e o peso da tua mão me esmaga. Davi vai dizer que o sofrimento dele era como ele estava fazendo uma analogia, como se Deus estivesse lançando flecha no coração dele e que a mão de Deus pesava sobre ele ao ponto dele se sentir esmagado. Esse sofrimento que Davi sentia, especialmente quando não havia confessado o seu pecado e que lhe afetava tão profundamente que acabava não apenas com o seu emocional, mas também igualmente com o seu corpo físico. Ele vai dizer: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, eu gemia o dia inteiro, dia e noite, a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Está lá no Salmo 32, verso 3 e 4. Um sofrimento, cuja solução estava em Deus, através da confissão e arrependimento. Afinal, do que adiantaria esconder algo de Deus? Porque Deus sabe tudo o que nós pensamos e sentimos. Ele vai dizer lá no capítulo 38, do verso 9, Davi vai dizer no Salmo: tu conheces os meus desejos, Senhor, e ouves cada um dos meus suspiros. Então não há como esconder de Deus nada. Porém, isso não é desculpa para não apresentarmos a Ele o que sentimos e pensamos, assim como os nossos pecados. Por mais que Deus saiba, Ele quer que venhamos a Ele, falar para Ele os nossos pecados, mas também os nossos sentimentos, expondo a Ele a nossa alma diante dEle, tal como o rei Davi fazia. A aflição é inevitável, meus irmãos, inevitável. Um coração angustiado chega para todos, sem exceção, em algum momento da nossa vida. A vida, ela não se desenrola num parque de diversões. Aqui navegamos por mares revoltos. Aqui nesse mundo atravessamos desertos tórridos. Aqui nesse mundo, pessoas e circunstâncias tiram a nossa alegria, roubam a nossa paz. Preocupações e ansiedades roubam as nossas forças.
Pecados e transgressões estrangulam a nossa paz. Enfermidades e limitações financeiras roubam o nosso sono. Muitas são as causas das nossas aflições. Muitas são as causas de um coração angustiado. Variadas são as consequências dela. E o texto que nós lemos nos apresenta 4 lições oportunas que eu quero fechar com você. 4 lições que esse texto nos mostra. Primeiro, anote aí, um coração angustiado. Primeira coisa, se você tiver um coração angustiado, em algum momento a angústia vier no seu coração, primeiro, seja honesto em relação aos seus sentimentos. Seja honesto em relação aos seus sentimentos. Para de fingir o que você está sentindo. O salmista faz uma confissão. Ele diz: eu estou aflitíssimo. O salmista coloca a sua aflição em um grau superlativo. A sua aflição chegou ao nível máximo. E essa aflição vaza por todos os poros. A sua mente é açoitada pelo chicote dessa dor indescritível. O seu corpo é surrado pelos efeitos dessa angústia. A sua alma é atormentada sem pausa por essa tristeza que o encurrala por todos os lados. Temores internos, ameaças externas agravam a crise do rei Davi. As dores do passado e o medo do futuro lançam sobre ele sombras sobre a sua vida. O presente o deixa atordoado. Ele não encontra nos recursos dos homens nenhum lenitivo. Saúde, dinheiro, prazeres não podem aplacar a sua dor emocional. A fama que ele tinha de ter destruído Golias, o maior de todos os guerreiros filisteus, nem isso, trazendo à sua memória, fazia aplacar a sua dor emocional. As aventuras, as conquistas não podem serenar os vendavais da sua alma. Ele está muito aflito, ao ponto dele dizer: estou aflitíssimo. Ei, não esconda, seja honesto em relação aos seus sentimentos. Está doendo, fala para Deus: Senhor, está doendo, eu não estou aguentando. Segunda coisa, segunda lição que eu aprendo, em um momento que eu tenho um coração aflito, um coração angustiado. Segundo, desabafe com quem pode te ajudar. Irmão, para de desabafar no Instagram, no Facebook, TikTok, vizinha fofoqueira. Para. O salmista faz uma súplica: vivifica-me. Em face de sua extrema aflição, o salmista clama por vivificação. Ei, meu irmão, a tristeza nos abate ao ponto de secar a nossa alma. A aflição profunda transforma os cenários verdejantes do nosso coração num deserto cheio de cactos. Onde havia júbilo, a aflição traz agora a sinfonia dos gemidos. Onde havia o brado de vitória, a aflição chega com a sua bagagem cheia de derrotas amargas. Onde havia os raios fúlgidos da esperança, a aflição traz agora as nuvens escuras do desespero. E nessas horas, nós precisamos clamar ao céu para que a nossa sorte seja restaurada. Nós precisamos de renovo, precisamos de restauração, precisamos de vivificação, e só achamos isso no Senhor e mais ninguém. Por isso, desabafe com quem pode realmente te ajudar. Terceira coisa, para um coração angustiado, para um coração que sofre, consciência. Terceiro, consciência que o nosso socorro vem do Senhor. O salmista reconhece que tem um consolador. Ele diz: Senhor. A aflição pode vir, irmãos, de diversas fontes.
mas a nossa vivificação só vem de um lugar, do Senhor. Só Ele, só Deus, através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, só Ele pode enxugar as nossas lágrimas, só Ele pode terapeutizar o nosso coração e curar as feridas da nossa alma. Só Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Só Ele pode quebrar os grilhões que nos oprimem e arrancar da nossa alma a dor que nos aflige. Só o Senhor pode curar o enfermo, dar paz ao aflito e salvar o perdido. Ei, quando descemos às profundezas da nossa aflição, somente Deus pode estender-nos a mão e nos tirar desse poço escuro. Ele, Deus, é poderoso para transformar os nossos desertos secos em mananciais. Deus, somente Ele, tem poder de nos tirar dos vales escuros em horizontes, transformá-los em horizontes ensolarados. Só Deus pode fazer dos nossos dramas pessoais e familiares motivos sobejos de louvor. Ei, o Senhor é o nosso consolador. Para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem problema insolúvel. Dele vem a nossa cura, de suas mãos procedem a nossa restauração. Eu falei pela manhã, eu gostaria de repetir agora à noite, lembrando da palestra do Mateus, que está aqui na nossa frente, o psicólogo Mateus, quando na sua palestra ele disse que na ânsia de se achar, ele acabou se perdendo ainda mais. E cada vez que ele se perdia, um buraco abria dentro do seu coração, um vazio enorme na sua alma. Mas que bom que ele conhecia e conhece, servia e serve um Deus que é do tamanho do vazio da nossa alma e preenche e preencheu esse vazio. Quarta coisa que eu aprendo, pensando nesse salmo com o coração angustiado, penso sobre um instrumento da cura. O salmista diz, segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. Irmãos, Deus opera maravilhas em nossa vida, segundo a palavra dEle. Ele nos chama ao arrependimento pela voz poderosa da sua palavra. Ele transforma-nos pelo poder da sua palavra. Ele instrui-nos na verdade segundo a sua palavra. Ele nos guia pela vereda da justiça pela sua palavra. É pela palavra que nascemos. É pela palavra que crescemos. É pela palavra que atingimos a maturidade. É pela palavra que Deus nos salva e nos reveste de poder. É pela palavra que Deus nos consola e nos faz instrumentos de consolar outras pessoas. É pela palavra de Deus que Ele enche a nossa alma de gozo e vivifica o nosso coração. Ei, quer cura para a sua alma? Leia a palavra de Deus. Eu finalizo. Eu quero concluir aqui nessa noite, lembrando o que diz o salmista, o jovem João, o apóstolo. No capítulo 14, no verso 27, ele diz, palavras do Senhor Jesus, deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Nesse texto aqui, Jesus, para você entender o contexto daquilo que João está escrevendo, o que Jesus disse, Jesus está no cenáculo, junto com os seus discípulos, na antessala do seu martírio, longe de estar perplexo e intimidado pelos atrozes sofrimentos que deverá enfrentar, ele está calmo e acalmando o coração dos discípulos. Porque uma das promessas mais consoladoras que Jesus ministra
a eles é essa: eu deixo a minha paz vos dou. A paz é um estado de alma quando desfrutamos de plena confiança em Deus, mesmo no meio de turbulências mais ruidoras da vida. Paz não é falta, não é ausência de guerra. A paz em Cristo é a certeza que Ele está no controle de tudo. A paz não é ausência de tempestade, mas é o senso da presença protetora de Deus em meio à tempestade. No mundo marcado pela guerra, ferido pelo ódio e encharcado de aflição, nós podemos experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento. Em vez de vivermos estrangulados pela ansiedade, nós podemos ser protegidos pela paz que vem de Deus. A paz de Deus é a sentinela que guarda a nossa alma, é a sentinela que guarda a nossa mente, é a sentinela que guarda o nosso coração, a nossa razão e os nossos sentimentos. A paz de Deus é o diferente que nós podemos ter do mundo. Esta fala de um relacionamento certo com Deus, aquela de um sentimento de descanso em virtude desse relacionamento. É essa paz que Jesus está falando. A paz com Deus que Jesus está falando é a causa, é a paz de Deus que é o resultado. A paz de Deus substitui a ansiedade. Quando nas turbulências, quando nas dificuldades da vida, nós deixarmos de olhar para as circunstâncias, para adorarmos a Deus por quem Ele é, rendemos graças a Ele pelo que Ele faz, as coisas mudam. Adoração, petição e gratidão são os remédios divinos para a ansiedade, e a paz de Deus é a cura que invade a nossa mente e nosso coração. Meu amado irmão, você, portanto, não precisa viver atormentado, angustiado, ferido, com o coração dilacerado. Você pode experimentar agora mesmo a paz de Deus que excede todo o entendimento. E é dessa paz que Jesus está falando com os seus discípulos na mesma noite em que foi traído por Judas Iscariotes. Foi nessa mesma noite em que enfrentaria as mais renhidas das batalhas, uma batalha de sangrento suor no jardim do Getsêmani. Na noite em que Pedro covardemente o negaria, enquanto sofria cusparada, açoites, escárnio na mão do sinédrio judaico. Naquela noite, seus discípulos se dispersariam e Jesus seria sentenciado à morte pelo crime de blasfêmia. Mesmo assim, ele diz: a minha paz, aquilo que eu estou sentindo é paz, e a minha paz eu te dou. Ei, o Senhor te dá paz nessa noite. O pastor ferido, consolando as ovelhas. O nosso glorioso Redentor está deixando para nós a sua paz. Essa paz é diametralmente oposta à paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá oferece uma trégua que sacrifica a verdade, que esconde a justiça e aliança-se com o pecado. Mas a paz que Cristo nos dá é verdadeira. A paz que Cristo nos dá nos coloca num relacionamento certo com Deus, certo com o próximo e certo com nós mesmos. É a paz que coloca os nossos pés no caminho da santidade. Essa paz que Jesus nos oferece é a paz que nos leva a amar até mesmo os nossos inimigos. Essa paz que Jesus nos dá é a paz que aquieta a nossa alma até mesmo nos vales mais escuros da vida. Essa paz que Ele nos dá é a paz que reina em nós, mesmo quando o nosso corpo está sendo surrado por uma enfermidade e às vezes até desenganado pela medicina. É essa paz
que não nos abandona, nem mesmo quando nós cruzamos o vale da sombra da morte. É a paz que Cristo dá, é a paz que triunfa sobre o medo, é a paz que vence as nossas angústias, é a paz que nos equipa para vivermos vitoriosamente, é a paz que te dá nessa noite o desejo e a certeza de que dias melhores virão. Você conhece essa paz? Está tudo bem com a sua alma? Há um descanso em sua mente? Há um refrigério no seu coração? Se não, na mesa de Jesus, é uma excelente oportunidade para você pedir a Ele a sua paz. E esse momento é o momento da mesa do Senhor, que Ele oferece para você com abundância paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá.